Neste estabelecimento, existe a figura de um médico veterinário responsável? Qual a sua função? Certo. Existe sim. Normalmente é o dono da clínica, né, que assume essa função de responsável técnico. Aqui na Integra sou eu. Todo ano a gente tem que renovar, né, com o conselho vem aqui, faz a inspeção todo do local. Na verdade, a função do responsável técnico é realmente ver se está tudo funcionando bem dentro do estabelecimento, né? Estabelecimentos que vendem medicamento, eles têm que ver se não tem nada vencido, vacinas, se estão todas bem armazenadas. É mais essa parte, né? E orientação, às vezes, de funcionário, de alguma de função, de utilização de esterilização instrumental, dessa parte técnica realmente, né, do estabelecimento, tá? Então, todo estabelecimento veterinário, na verdade, precisa do RT, né? Tanto o consultório, quanto clínica, hospital, tem granja, onde precisar de médico veterinário, o estabelecimento acaba tendo que ter um responsável técnico. Você já passou por alguma situação desafiadora em algum trabalho onde sua ética foi colocada à prova? Se sim, como resolveu este problema? Na verdade, quase todos os dias a gente passa por isso, né? Aqui na clínica de pequenos, né? Tanto da clínica médica como da cirúrgica, a gente acaba recebendo pacientes de outros médicos veterinários, né? E aí a gente acaba tendo esses desafios éticos, tanto da parte dos colegas, né, que às vezes vem, porque o outro falou uma coisa, falou outra, vem esse monte de disque, né, mas principalmente de proprietário, de tutor de bicho, que eles falam, eu passei lá no fulano não fez nada, o fulano não fez isso, e começa a falar mal do outro veterinário, e a gente de jeito nenhum tem que dar trela, na verdade, pro tutor, né? E falar, não, mas tudo bem, então agora vai passar em consulta com a gente, né? Vai passar consulta comigo, nós vamos começar tudo de novo, não quero saber do que aconteceu lá, nós vamos começar do zero aqui, e cortando esse tipo de comentário principalmente proprietário, né? De tutor. Mas todos os dias, não é muito raro, não, na verdade, acontece bastante esses desafios éticos, né? A gente tem que ficar naquela de cada um cuida do seu, e se você precisar cuidar do outro, desde que você seja solicitado, né, e para colaboração com o seu outro colega. Na sua área de atuação, qual foi o seu maior desafio? Acho que qualquer veterinário vai reclamar muito da remuneração, tá? A gente que é de cidade pequena ainda, né, é pior, porque a gente oferece um trabalho de qualidade, faz curso, faz a mesma coisa que o veterinário da cidade grande. Só que aí aqui acaba que o povo não valoriza. Você cobra um determinado valor, eles vão atrás de outro, ou então o mais barato, que seja da mesma cidade, ou então prefere ir para fora, cidade maior, pagar mais caro, mas aí é aquela história de, mas é que lá em Sorocaba, por exemplo, né? Vocês estudam lá em Sorocaba. É lá em Sorocaba, porque os profissionais são melhores. Não é que é melhor, né? Só é de cidade maior, tem um pouco às vezes de acesso a alguma coisa ou outra mais fácil. Dessa questão do reconhecimento da remuneração e de qualidade de serviço também, isso daí é bem desafiador, sabe? Não dentro da cirurgia, né? Eu sou da área de cirurgia. Claro que tem cirurgias que são mais complexas e tudo mais, mas isso a gente faz com tanto carinho, com tanta vontade, que são desafios, mas acaba que não é nada que tire o sono da gente, né? Agora, essa parte do reconhecimento por parte do tutor, por parte de outros colegas, esse daí eu acho que é o que mais pega pra gente. Né, de trabalhar e daqui a pouco fala mal, ou então não paga, de não pagar tem um monte, né, que não pagam, e aí eu acho que esse que é o mais desafiador pra gente, né, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, né, não relacionado ao trabalho em si. Como você chegou até essa área e por que você escolheu? Eu sou formada há 17 anos já, né, então eu entrei em 2003 na faculdade, tem muito tempo. Aqui em São Miguel acho que só tinha uma veterinária e não tinha muita cultura de levar no veterinário, né? Um ou outro que levava, vacina a gente dava na agropecuária, eu levava na agropecuária. Então eu nunca tive muito exemplo de veterinário, eu sempre gostei muito de bicho, gostava de cão, de gato, de cavalo. Cavalo eu amava desde criança, não tinha, mas eu gostava muito, achava lindo. Então eu fui para fazer veterinário porque eu comecei a ter o contato com uma coisa ou outra de cavalo, né? E tinha bicho e tudo mais. Mas cheguei meio sem rumo na faculdade, né? Eu não sabia direito se eu queria trabalhar com pequenos, né? Não fui com aquela, eu quero ser cirurgiã de pequenos. Eu falei, eu vou porque eu quero trabalhar com grandes inicialmente, mas não sabia nem no que. Até que eu cheguei na faculdade e aí eu fui fazer estágio no hospital, e na minha faculdade hospital de pequenos que era mais forte. Então, 2 anos eu fiz só estágio no hospital de pequenos. Então eu tinha muito contato lá dentro do hospital, e aí acaba que a gente acaba gostando. Para a área de cirurgia foi meu professor, o professor Ademir. Ele era excelente professor, ele era muito acessível, muito fácil da gente conversar. E aí acaba inspirando a gente, né? Às vezes você vai porque um professor é muito legal, você acaba gostando da área por causa do professor.
que eu comecei a gostar de cirurgia, nunca tive dificuldade nas aulas de técnica cirúrgica, depois clínica cirúrgica, não era uma coisa que era, né, ai que chato, vamos fazer aula, né, que nem eu, por exemplo, não gosto de inspeção, né, vocês vão passar pela inspeção, né, pra gente que não tem, parece que não tem nada a ver com bicho. E aí também fazia estágio com cavalos, então dentro da faculdade eu fazia estágio com pequenos, e quando eu entrava de férias eu fazia estágio com grandes, com cavalos principalmente. Só que aí quando eu me formei, precisava fazer muito mais estágio ainda com cavalo pra gente começar a conhecer as pessoas do meio. Não é só me formei, vamos contratá-la, né? É mais difícil de entrar no mercado, mais difícil, era de reprodução ainda e tudo mais. E aí calhou que a Marcela tinha acabado de formar também e ela precisou ficar aqui, né, pra cuidar administrar as coisas da mãe dela, que tinha falecido. E aí ela abriu aqui e aí me convidou, eu ficava vindo aqui e ela começou a fazer cirurgia. E ela não tem afinidade com cirurgia. Por isso que aí eu, né, já tinha vivência, tudo, gostava, e aí que eu acabei indo para a área de cirurgia. E aí depois que comecei a fazer curso, fazer especialização, daí não tem jeito, é uma área que se você gosta, não tem como não gostar, né? E aí foi assim, daí acabei abrindo mão do cavalo. Hoje eu tenho cavalos, mas eu não trabalho com cavalos. E a área de cirurgia foi que conquistou. Mas foi tudo experimentando dentro da faculdade, tá? Lá dentro vocês têm que fazer isso. Que teve colega minha que entrou querendo trabalhar com cavalo também e saiu pra trabalhar com avezinha, com granja. Nossa. E foi super bem, chegou a ser quase uma das diretoras lá de uma granja grande ali em Itapê. Nada a ver, né? Entrou pra trabalhar com cavalo e saiu cuidando de ave. O que você recomendaria pra quem tá começando nessa área e precisa lidar com medos éticos? Com as questões éticas? É aquela coisa, cuide do seu, tá? Vocês estão formando, quem tá chegando, tá formando. Vocês ainda não têm muita experiência, tá? A gente acha, às vezes a gente sai tão confiante da faculdade, eu fui tão bem na faculdade, que eu sei de tudo, porque tá tudo muito fresco na minha cabeça, mas assim, a gente não consegue absorver tudo durante a faculdade. É difícil, tá? Então, saiam humildes, independente da área onde vocês forem trabalhar. Aproveitem as oportunidades que vocês tiverem de aprender com pessoas que já têm experiência. Claro que não é todo mundo que cede esse tempo, que tem disponibilidade de ceder, mas quando vocês conseguirem, aproveitem para aprender com outras pessoas mais velhas que já têm e façam de vocês. Se tiver dificuldade, peça ajuda dos colegas, como eu falei, dos mais velhos, se vocês tiverem oportunidade. Mas sempre cuidem de vocês. Não se importe com o que o outro está fazendo. Ou o que você poderia estar fazendo e não está fazendo ainda, mas o outro, sabe? Não olhem para o lado. Fiquem olhando para o lado. Vão certinho o caminho, estudem mais, porque vocês nunca vão parar de estudar, gente. Nunca parem de estudar, porque cada dia é uma coisa nova. Se não é nova, é uma coisa que você viu, mas você não lembra. Né? Agora eu estou dando aula lá em Itapetininga, no curso de veterinária também, né? Mesmo na área de cirurgia, dando aula na área de cirurgia, tem muita coisa que parece, meu Deus, será que eu vi isso e eu não estava lembrando? Ou então é coisa nova? A gente, mesmo na mesma área que você está trabalhando bastante tempo, você acaba aprendendo mais e mais. Então isso, cuidem do seu trabalho, se dediquem, estejam abertas às pessoas mais velhas, não saiam muito confiantes, porque na verdade a gente sai sabendo nada, tá? Sai sabendo nada, então tem que ter bastante humildade na hora que a gente se forma. Como você lida quando chega um animal pra você e você percebe que pode ser vítima de maus tratos? Às vezes até vindo do tutor. Essa é uma orientação que o conselho já deu pra gente, que a gente é praticamente obrigado a denunciar. Tá? Mas eles não se colocaram no nosso lugar. Se é um animal de rua, obviamente, a gente tem meio de fazer, a gente denuncia, né? Porque normalmente é alguém que resgatou e trouxe. Daí a gente fica todo mundo indignado, inclusive quem trouxe. Agora, quando é de tutor, é tão complicado pra gente. Claro que a gente chega, nossa, mas como você deixou chegar desse estado, né? A gente acaba xingando mesmo, de falar, viu, como é que você deixou chegar desse jeito? Né? Não pode, imagina, esse cachorro tá magro, então, você não vem falar pra mim que esse cachorro tá com esse tumor há uma semana, isso aqui já é coisa velha, imagina, tá aí, você tá fedendo. A gente chama muita atenção do tutor, mas essa questão da gente fazer a denúncia pro médico veterinário que depende de estar trabalhando aqui todo dia, depende de cliente, é complicado da gente denunciar, né? Então, a forma que a gente tenta, pelo menos aqui, é realmente essa de chamar a atenção do tutor, às vezes até dá um susto, né? Falar, viu, isso aqui tem que denunciar, isso aqui é mostrado, o senhor não pode estar fazendo isso, a senhora não pode estar fazendo aquilo, né? Seria minha obrigação denunciar a senhora, sabe? Dar aquele susto.
Mas a gente chegar, às vezes, de fato, complica por conta da situação da gente. A gente é praticamente comércio, né? Sim. E aí é muito fácil, principalmente em cidade pequena. Eu levei lá na casa veterinária lá, e aí começaram a me xingar, onde se viu, não sei o quê, não volto mais lá, não sei o quê. E aí começa a falar mal da gente, e daí desse diz que acaba que a gente perde outros clientes por conta de falação de fora. Mas assim, quando é de tutor, realmente é a gente pegar no pé do tutor e eu, sinceramente, nunca cheguei a fazer uma denúncia. Mas assim, de tratar muito mal a pessoa, nossa, de xingar mesmo, às vezes de ser até mal educada com a pessoa. Então, a gente tenta lidar dessa forma. E ameaçar, né? E aí, por enquanto, ainda não precisa chegar às vezes de fato de ter que denunciar, né? Que depois volta pro retorno, a gente vê que criou vergonha na cara, tá cuidando melhor, né? Mas ainda não cheguei a ter que fazer a denúncia. Mas é complicado, é bem complicado para a situação da gente que trabalha com clientela. Que depende disso, exatamente, entendeu? Como é que faz aí? Aí começam a falar, não vou levar mais porque lá ela fez isso, porque fizeram aquilo. Aí fica ruim pra gente, né?